O milionário para em sua rota e revela o destino da mendiga negra, invisível para todos. A cidade fervilhava. As ruas, repletas de sons e movimentos, eram um verdadeiro espetáculo de vida. No meio desse caos, um carro esportivo reluzente parou. Eduardo, um milionário bem-sucedido, desceu do veículo como se estivesse em um filme. Ele era o homem que todos admiravam e desejavam ser. Mas assim que freou, algo inesperado aconteceu. Ele esbarrou em uma figura que parecia completamente invisível para o resto da multidão. Vitória, uma mendiga negra com olhos profundos que pareciam conter o universo, estava ali, encostada em uma parede suja, como se o mundo não a visse. Eduardo nunca tinha notado a presença dela antes, e agora a sua realidade estava prestes a mudar. O toque leve entre eles foi como um choque. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha e seus olhos se encontraram. Era um olhar triste, mas também cheio de sabedoria. Você veio para ouvir a verdade, não é, milionário? Disse Vitória, com uma voz suave, mas firme. Ele não sabia o que responder. A curiosidade o consumia. Algo nela era diferente. Tinha um ar de mistério que o atraía, como a gravidade que puxa uma estrela. Vitória começou a falar sobre visões, sobre o futuro que ela via em sonhos. Eduardo a escutou, preso nas palavras dela. Ela disse que essas visões geralmente tinham um preço emocional alto. A riqueza que você possui pode ser uma maldição, continuou ela, levando Eduardo a um profundo mar de reflexões. Ele franziu a testa. Como poderia algo tão desejado ser também tão traiçoeiro? Ela falava de um pacto familiar, um legado manchado por desgraças. Uma verdade que ele nunca quis encarar. Enquanto ela falava, a multidão ao redor parecia invisível, como se o tempo tivesse parado. Os rostos indiferentes ao redor dele eram a prova da solidão em meio à multidão. Eduardo sentiu um nó na garganta. Como havia passado por essa rua tantas vezes sem notar aquela mulher? Era como se ela tivesse aparecido bem ali, no momento exato para tirá-lo de sua zona de conforto. E então, a bomba caiu. Seu pai guardou segredos. Ele fará de tudo para proteger o que você não deve saber. Eduardo ficou paralisado. O homem que ele admirava e temia ao mesmo tempo era agora o grande protagonista de um mistério que envolvia o destino de sua vida. Como podia? A riqueza que ele desfrutava e o amor que sentia por seu pai eram agora questionáveis. Ele olhou para Vitória, tentando entender uma conexão entre eles. Era um desafio delicioso e aterrorizante. A mistura de medo e curiosidade emanava dele. A atmosfera estava pesada e Eduardo sentiu a pressão de 1000 expectativas sobre seus ombros. Ele precisava decidir. Seguir o caminho do dinheiro ou arriscar tudo por uma ligação genuína, por justiça, por alguém que, como Vitória, enfrentou as sombras que a sociedade esqueceu. Os segredos estavam bem guardados, mas Eduardo sabia que estava a um passo de desvendar a verdade. E Vitória, com seu olhar que fazia ecoar promessas e avisos, era a chave. A pergunta pairava no ar. Até onde Eduardo iria para descobrir a verdade? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Eduardo estava paralisado, os pensamentos a 1000 por hora. A revelação de Vitória pesava sobre seus ombros como uma pedra. Seu pai, o venerado milionário que ele havia idolatrado, escondia segredos perigosos. Mas antes que pudesse processar tudo, a atmosfera ao redor mudou abruptamente. Um grito atravessou a multidão. Socorro! Ele está levando ela! Os rostos ao redor se voltaram em direção a uma esposa em desespero que apontava para um homem alto e mal encarado, arrastando uma jovem mulher pelos cabelos. A cena era surreal. Autopistas de concreto e aço se transformaram em um espetáculo de horror e caos. Eduardo sentiu seu coração disparar. A reação dos transeuntes era de apatia. As pessoas desviavam o olhar. Algumas apenas passaram, como se nada estivesse acontecendo. Ele estava prestes a ignorar Vitória e saltar para a confusão. Mas ela o segurou pelo braço. Seu olhar penetrante e inquietante. Não! Não agora! O que você precisa saber está aqui! Disse ela com uma firmeza que interrompeu seu impulso. Era um apelo, e ele não podia desviar o olhar dela. Ela tinha razão. O caos parecia atrair mais a atenção dele do que a conversa que mudava sua vida. O homem e a mulher estavam agora lado a lado, os gritos endurecendo o ambiente já pesado. Olhe para ele! Vitória forçou Eduardo a olhar. É um dos seus! O mundo de Eduardo desabou em um instante. Ele reconheceu o rosto. Era um dos sócios da empresa do pai. Um homem com o qual ele sempre se sentira confortável. Um dos rostos apenas na multidão de homens de negócios que cercava seu pai. Como era possível? Ele está fazendo isso com a filha do seu velho rival. Ele quer a vingança pela fama que seu pai construiu. Em cima do deles. A voz de Vitória estava tensa, como se cada palavra exigisse um custo emocional alto. Eduardo estava em choque, sua mente girando como um furacão. Ele tomou coragem. Não posso deixar isso acontecer. Sem pensar 2 vezes, Eduardo puxou o braço e saiu em uma corrida na direção do horror em andamento. A adrenalina pulsava nas veias enquanto ele avançava, ignorando os murmúrios e os olhos que agora se voltavam para ele. A meleca do chão vinha colando no sapato. Os gritos cresciam mais altos. Quando ele chegou perto, o homem olhou para trás, um sorriso malicioso atravessando seu rosto. Eduardo percebeu a situação. A jovem estava aterrorizada e o agressor era um monstro, pronto para fazer algo imperdoável. No! Eduardo gritou. Ele não pensou 2 vezes. Com toda a força que tinha, ele se lançou contra o homem, o empurrando para longe da menina. A colisão foi brutal e eles caíram no chão. O golpe foi forte, mas a mente de Eduardo estava clara. Ele não poderia camuflar seu papel no que acabava de descobrir. A jovem se levantou, atordoada. Vitória estava à sua esquerda, protegendo-a. O olhar de Vitória se tornou ainda mais profundo, enquanto ela observava a cena.
como se esperasse algo muito maior acontecer. A multidão agora começava a se aglomerar, alguns murmurando, outros filmando, e de repente, o inesperado, o homem embaixo dele. Puxou uma arma. O brilho do metal refletiu a luz do sol. O tempo parou. Eduardo congelou. Uma onda de calafrios dominou seu corpo. O que ele havia feito? As conversas e segredos que começavam a fazer sentido agora estavam se desfazendo em uma dança de pânico. Eduardo, cuidado! O grito de vitória ecoou, mas era tarde demais. Ele viu o olhar do homem, cheio de fúria e determinação. Os rostos da multidão se contorciam em choque e medo. A realidade de Eduardo estava prestes a explodir. Ele percebeu que com um simples ato de bravura havia desencadeado uma tempestade de destruição. E a pergunta que pairava em seu coração agora aconteceria quando a verdade finalmente emergisse. Eduardo congelou. A arma brilhava sob a luz do sol, como uma estrela traiçoeira. Os gritos ainda ecoavam, mas pareciam longínquos, distantes. Tudo girava em torno dele, enquanto o olhar insano do homem se fixava. O tempo parou. Uma eternidade em um segundo. E no meio do caos, uma sombra surgiu. Era um vulto ofuscante que atravessou a multidão como um raio. O rosto coberto, mas a presença inegável. Eduardo não conseguia acreditar no que via. Era Ana, sua irmã, há anos desaparecida. Ele não a reconheceria se não fosse pelo brilho em seus olhos, que iluminavam até mesmo a escuridão do momento. Ana! Ele gritou, sua voz cortando. O ar denso. A agitação ao redor parecia dobrar em volume, e o desespero tomou conta de seus sentidos. Ana interrompeu o que estava fazendo, paralisada pelo grito do irmão. Uma fração de segundo se transformou em 1000 anos. Os olhares se desencontravam em desespero e confusão. O homem sob Eduardo não poderia ter se preparado para isso. Saia da frente! Gritou Ana, avançando em direção a eles, seus olhos ardendo com uma fúria desconhecida. Sabe o que você está fazendo? Eduardo, ainda em estado de choque, não entendia. Ele queria proteger a menina, salvar a jovem no chão, mas tudo parecia um labirinto de confusão. A presença de Ana mudava o jogo, mas como? O que ela estava fazendo ali? Ele é um dos seus, continuou Ana, apontando para o homem. Ele está trabalhando para um dos nossos. O tom de desespero na voz dela fez Eduardo tremer. Como ela sabia disso? O homem debaixo dele se retorcia, tentando aproveitar aquele momento de distração. Você não sabe de nada, garota. Ele riu, um riso doentio que cortava a tensão como uma faca. Seus segredos estão todos a caminho de serem revelados. As palavras dele ecoaram como um trovão. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ana estava ali, realmente ali. Mas por que a conexão? Que segredos? A tumultuada realidade em que ele havia mergulhado começava a girar, desmoronando em pedaços ao redor dele. Você não faz ideia do que está fazendo! Ela gritou para Eduardo, os olhos arregalados em desespero. Não se deixe levar por esse caótico mundo, Eduardo! Há forças muito maiores em jogo. O pânico na voz dela atingiu o coração de Eduardo, mas ele não tinha tempo para processar. Ele olhou de volta para a jovem,
que ainda estava no chão, seus olhos cheios de medo e confusão. A multidão agora estava agitada. Algumas pessoas começaram a acenar para a segurança, enquanto outras se entreolhavam, a expectativa crescendo como uma onda. Eduardo, sair daqui agora é uma questão de vida ou morte, Ana insistiu, piscando para ele em um misto de urgência e amor avassalador. O tempo se esticava e uma decisão pulsava na atmosfera elétrica. Como você sabe disso? Ele perguntou, a dúvida cortando como ventos gélidos. O que aconteceu com você? Depois que você me abandonou, eu busquei as verdades que precisamos saber. Teve muito mais envolvido do que você pode imaginar. A expressão dela era de alguém que tinha enfrentado as sombras e voltado para contar a história. O homem sob ele se movia e Eduardo percebeu. Naquele momento, que o tempo estava se esgotando, ele sentiu a adrenalina bombear, enquanto a verdade começava a emergir envolta em mistério e desespero. As revelações estavam à porta, prontas para desmoronar tudo o que ele conhecia. Com um golpe de bravura e ao mesmo tempo confusão, Eduardo se erguia, pronto para enfrentar o inesperado. Ele olhou para Ana e viu a história dele se desdobrar a cada instante. A vida que ele achava que levava estava prestes a mudar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Seria um jogo mortal em que cada escolha contava. O que ele faria a seguir? E quando a verdade emergisse, haveria lugar para perdão? Naquele instante, a única certeza era que todos eles estavam em um caminho perigoso. E o final ainda estava longe de ser claro. Eduardo estava paralisado, a adrenalina pulsando nas veias. A presença de Ana mudava tudo, mas a situação estava longe de se resolver. O homem sob ele ainda se contorcia, e o olhar de Vitória era cheio de dúvidas. O tempo parecia parado, como se o universo estivesse aguardando a próxima jogada. Ana, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu angustiada, quase um sussurro. Ele precisava entender, precisava colocar os pingos nos is, mas ela não tinha tempo para explicações. Eduardo, eu vou te contar tudo, mas agora não posso. Tem algo maior em jogo. Ela gritou. A urgência na sua voz quebrava o silêncio e fazia todos ao redor encararem a cena. O homem que estava no chão começou a rir. Um riso quase desesperado, como se estivesse prestes a soltar um segredo. Você não sabe de nada, garota. O que você cometeu foi um erro que vai custar caro. O sorriso maligno dele parecia se estender, como se estivesse provando a própria vitória. Ele tentou ignorar o homem, mas a frase penetrava em sua mente. Havia algo naquele tom, uma ponta de verdade. Eduardo olhou para Ana e notou a tremenda fraqueza na sua expressão. Era como se ela estivesse prestes a desmoronar numa tempestade que eles mesmos haviam criado. Eu não vou deixar você no meio disso, Eduardo gritou, tentando despertar o lado forte da irmã. Mas no fundo, ele sabia que aquela não era apenas uma briga sobre salvar uma jovem ameaçada. Havia algo mais. E a multidão estava em expectativa, inquieta e apreensiva. Ana deu um passo à frente, colidindo com as intenções do homem sob Eduardo. Você não tem noção, Eduardo. Os nossos pais, eles não eram quem você pensa que eram. Cada palavra batia como um martelo. Eduardo congelou. O mundo ao redor se desfez em fragor. Aquilo era uma bomba que ele jamais esperaria ouvir. Nossos pais,
Eles estavam envolvidos em algo muito mais sombrio. Seu pai! Seu pai está no centro disso tudo! A revelação reverberou em seu corpo como um grito dentro da sua cabeça. Ele olhou para Vitória, o choque estampado nos olhos dela. Aquela mulher tinha desnudado sua alma, revelado segredos que ele, por tanto tempo, tentara ignorar. E agora Ana, a irmã que ele achava perdida, jogava gasolina na fogueira. Você está mentindo! Eduardo tentou se manter firme, mas sua voz soou fraca. Ele não queria acreditar. A ideia de que seu pai estivesse envolvido em segredos doentios era algo insuportável. Mas por que Ana estava ali, se não é para alertá-lo? O homem no chão começou a se levantar, quase como uma serpente pronta para atacar. Ele tinha uma expressão de desprezo. E rapidamente Eduardo entendeu. Era um jogo, uma armadilha. Kiro! O som ecoou estrondosamente através da confusão. Um corpo, não se sabia de quem, caiu. O pânico tomou conta da multidão. O cenário se transformou em caos. Gritos, correria. Eduardo, paralisado, viu tudo mudar em questão de segundos. Não! Ana gritou, a cena esmaecendo as cores. Eduardo olhou para ela, os olhos cheios de terror e desespero. O mistério estava se desdobrando. A verdade que ele queria desvendar poderia levar não só ao colapso de sua vida, mas talvez à sua morte. O homem que estava no chão, agora se levantando lentamente, não era mais o mesmo. Ele havia mudado. Ele sorria, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que sugeria que, independentemente do caos ao redor, ele detinha o controle. E a pergunta fatal pairava no ar. Quem realmente eram seus pais? E qual era a verdade que estava prestes a ser revelada? Eduardo estava paralisado, seus pensamentos girando. As palavras trocadas, as revelações feitas, agora pareciam mais sombrias do que qualquer coisa que ele já conhecera. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A única certeza? O jogo havia mudado. E a próxima jogada poderia custar caro. Eduardo estava paralisado, seus pensamentos girando. As palavras trocadas, as revelações feitas, agora pareciam mais sombrias do que qualquer coisa que ele já conhecera. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A única certeza? O jogo havia mudado e a próxima jogada poderia custar caro. O homem sob ele se contorcia, tentando se levantar, e o olhar de Ana era intenso. Ele não pode saber o que estamos fazendo aqui. Ela olhou para Eduardo, fazendo com que um frio percorresse sua espinha. O tempo parecia estagnado, mas a urgência se acumulava na atmosfera pesada. Os olhos da multidão estavam fixos neles, sussurrando, murmurando, capturando cada segundo daquela tensão. No que parecia ser uma fração de segundo, um movimento brusco. O homem na calçada, agora de pé, sorriu de forma maliciosa, como se tudo aquilo estivesse dentro de um plano. Ele se aproximou lentamente, como uma sombra que se aproxima da luz, e Eduardo notou que algo se desenrolava. O homem não estava mais ameaçador. Havia algo mais. Algo que gemeu em suas palavras. Um eco de um segredo antigo. Você acha que sou só um capanga? Ele disse com um tom desdenhoso.
O que você realmente quer saber sobre seu pai? Bem, você está prestes a descobrir. Ele riu novamente, mas dessa vez o som ecoou como um trovão em um céu sem nuvens. Eduardo engoliu em seco, a pele arrepiada. O homem olhou de volta para Ana e seu sorriso se desfez em algo mais sombrio. Você não é a única que busca as verdades, meu amor. Ana retraiu-se e Eduardo sentiu um aperto no coração. Amor? O que estava acontecendo? O homem se virou para ele e o olhar cheio de desprezo afundou nas frustrações de um passado reprimido. Seu pai? Ele sorriu novamente, mas dessa vez com uma satisfação doentia. Ele e sua mãe deixaram as coisas em aberto, não deixaram? Apostaram alto. E agora são cartas de um baralho que você não quer embaralhar. Eduardo sentiu a terra tremer sob seus pés. Cartas? O que estava acontecendo aqui? Qual era o jogo? Ele olhou de volta para Ana. Você sabe o que ele está falando? Ele estava tão desnorteado que uma resposta parecia distante. O homem riu, um riso que cortou o ar. Você ainda não percebeu? Ela já estava na jogada antes de você. O desespero dela para te proteger é o que sempre a manteve viva. Mas eles nunca foram cúmplices. Eles eram rivais. Uma explosão de emoções tomou conta de Eduardo. Ele sabia que estava prestes a descobrir o que realmente era verdade. Mas a ideia de que sua irmã estava envolvida em algo tão profundo e sombrio o fez tremer. Você está mentindo! Gritou, mas sua voz soou fraca, quase desfalecendo. A multidão se aglomerou, inquieta, olhando de um para outro, as palavras ressoando como um eco de um pesadelo. Ana não podia ser cúmplice, não podia! Mas a expressão dela, repleta de algo que poderia ser tanto medo quanto compreensão, fez com que o coração dele acelerasse. Um pingo de dúvida se alojou em sua mente. Você não sabe o que está dizendo. Ana respondeu, mas havia hesitação. O brilho em seu olhar pareceu enfraquecer. Não sou uma rival. Eu só quero que você saiba a verdade sobre o nosso passado. No momento, incentivos, meu amigo. O homem lançou um olhar de desprezo e então disparou para Eduardo. A família é tudo, lute por ela. E você finalmente terá suas respostas. E foi nesse instante que o caos se instalou. Uma sirene cortou o ar. Um grito ecoou pela multidão. Um movimento repentino. E Eduardo viu algo reluzente em mãos do homem. O que era? Antes que pudesse identificar, um estampido ecoou como um trovão. Uma rajada de ação e todo mundo mergulhou em um pânico absoluto. Gritos misturados a sons de pisadas apressadas, enquanto Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eduardo, saia daí! Gritou Ana, e a súplica estalou como um estalo no ar. Realmente, o que o homem poderia ter feito com ela? O que a verdade significava em um instante tão tenso? Conforme as pessoas corriam, algo parecia se desdobrar. A revelação do que estava por trás de cada sussurro, cada segredo, agora jazia à beira da morte. Eduardo precisava decidir. Em quem confiar? No próximo segundo, seu velho mundo estava a um passo de desmoronar. E o mistério de quem ele realmente era parecia estar prestes a ser revelado. Eduardo estava paralisado, seus pensamentos girando. As palavras trocadas, as revelações feitas agora
pareciam mais sombrias do que qualquer coisa que ele já conhecera. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A única certeza, o jogo havia mudado e a próxima jogada poderia custar caro. O homem sob ele se contorcia, tentando se levantar, e o olhar de Ana era intenso. Ele não pode saber o que estamos fazendo aqui. Ela olhou para Eduardo, fazendo com que um frio percorresse sua espinha. O tempo parecia estagnado, mas a urgência se acumulava na atmosfera pesada. Os olhos da multidão estavam fixos neles, sussurrando, murmurando, capturando cada segundo daquela tensão. Um nó na garganta de Eduardo cresceu ao ouvir o homem no chão riscar um sorriso malicioso. Sabe de uma coisa, garoto? Sua irmã é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. As palavras dele eram como uma faca afiada cortando o ar entre eles. O desespero de Ana fez Eduardo sentir um aperto no coração. O que ele estava falando? Ana hesitou, o olhar se perdendo em um passado que Eduardo não conhecia. Eduardo, não escute o que ele diz. Ele está tentando te manipular. Mas Eduardo estava preso entre o choque e a confusão. O homem, agora mais certo de si, continuou. Isso mesmo, Ana. Eles nunca foram realmente seus pais. Abandonaram você, deixaram você para trás. O riso dele subiu de tom, ecoando como um trovão em meio à multidão. Uma onda de murmúrios percorreu as pessoas ao redor, a tensão aumentando como um balão prestes a estourar. Eduardo olhou para Ana, buscando uma verdade nas expressões dela. O que ele quer dizer com isso? Ele pressionou. A dor nos olhos dela era palpável, quase suficiente para fazê-lo socar o chão em busca de respostas que não vinham. Não é o momento de discutir isso. Ana gritou, desesperada. Precisamos sair daqui. A multidão estava enlouquecida e as sirenes estavam mais próximas, como predadores cada vez mais vorazes. O homem no chão, aproveitando-se da distração, se levantou, agora em pé, barba desgrenhada e olhos cheios de raiva. A verdade virá à tona. Vocês foram criados em meio a mentiras. Todos nós sabemos que o verdadeiro filho do poder é o que estava preso nas sombras. Ele olhou para Eduardo, um brilho malicioso nos olhos. E você tem um lado que nem mesmo sabe que existe. Que lado? Murmurou Eduardo, sua voz fraca, mas ainda assim desafiadora. A multidão se aglomerava, inquieta, enquanto o horror da situação se desenrolava. Um sussurro coletivo começou a ser ouvido, como se secretos ecos viessem à tona. Até que, abruptamente, alguém gritou: "É uma armadilha! Não acreditem nele!" E, como um clique, todo o cenário mudou instantaneamente. O homem, pensando que estava no controle, começou a rir maniacamente. Vocês não têm ideia do que está por vir. E então, numa fração de segundo, algo estourou. Um tiroteio distante rasgou o ar, e o povo desatou em gritos de pânico. Eduardo e Ana foram empurrados, a multidão se dispersando. No meio do caos, Eduardo perdeu Ana de vista. Ele girou, angustiando-se. O homem que antes estava atrás dele, agora tinha desaparecido. Mas seu riso ecoava na mente de Eduardo. Eduardo! Uma voz familiar quebrou a confusão. Era Vitória. Mas o que ela fazia ali? Ela estava ofegante, pálida, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma.
Precisamos ir, agora! Sua mão puxou e ele a acompanhou, a mente a mil, sem saber se cederia à confiança dela ou os instintos que gritavam para escapar. Mas antes que pudessem avançar, uma sombra se estendeu sobre eles e um som pesado de passos se aproximou. Eduardo virou-se para ver uma figura alta e imponente, um homem que parecia saído de um pesadelo. Ele estava vestido de preto, com um olhar que poderia arruinar qualquer esperança. Ele apontou com um gesto desdenhoso e o silêncio caiu. A verdade não é o que você pensa, milionário. E suas escolhas? Bem, elas têm um preço. O mundo pareceu ficar mais escuro. Eduardo sentiu um medo profundo. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E em que ponto estava a verdade? O que mais se escondia nas sombras? Em um último momento de desespero, a única certeza que restava era que uma tempestade estava prestes a estourar. E a vida que ele conhecia estava prestes a se despedaçar diante de seus olhos. Eduardo estava paralisado, seus pensamentos girando. O homem diante dele se aproximou, todo envolto em uma aura de poder e perigo. A verdade não é o que você pensa, milionário, ele disse, com um sorriso escuro que fazia a multidão prender a respiração. Eduardo sentiu seu coração disparar. Essa cena de drama familiar não vai acabar bem se você continuar aí em pé. Ele continuou, ameaçador. As mentiras que cercam sua família são profundas e perigosas. E você está prestes a descobrir a verdade que mudará tudo. O que você quer dizer com isso? Eduardo desafiou, tentando manter a dignidade, enquanto o medo se esgueirava pela sua mente. O homem se inclinou, como se fosse sussurrar um segredo, mas a tensão cresceu. A verdade é que você não é quem pensa que é. Você está prestes a perder tudo e todos. Ele então virou-se abruptamente e uma série de gritos ecoou pela multidão. Eduardo virou a cabeça e viu uma bola de fogo surgir no ar. Uma explosão! Um carro havia sido detonado no meio da rua e o som deixou todos em choque. A fumaça subia como um fantasma no céu, cobrindo as luzes da cidade. Não! Gritou Ana, lutando para se aproximar de Eduardo. Mas o caos estava delicioso. As pessoas corriam. Algumas caíam, outras choravam enquanto o pânico se instaurava. No meio de tudo isso, o homem que os confrontava havia desaparecido. Eduardo olhou para Ana e sentiu uma onda de desespero. O que está acontecendo? Onde está ele? O que ele quer dizer com que eu não sou quem penso que sou? Ana balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. Eduardo, eu não posso explicar agora, mas descobre algo alarmante sobre nós. Há muito mais em jogo do que você imagina. Os nossos pais, eles não eram inocentes, e isso responsável por todo esse caos. Nesse instante, Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele sentiu uma dor aguda no coração. O que você quer dizer com isso? A multidão, agora em desespero, estava cheia de murmúrios e olhares desconfiados. Gritos misturados a sirenes tornavam tudo surreal. Ele tentou alcançá-la, mas um forte empurrão o fez perder o equilíbrio. Eduardo caiu e sua mente girava, presa entre o que e quem ele deveria acreditar. Ana se aproximou, mas antes que pudesse alcançá-lo, um tiro ecoou. Um homem no fundo da cena empunhava uma arma, apontando para Ana. O tempo parecia parar. Eduardo sentiu um nó na garganta. A angústia se apoderou dele. Ele não podia deixá-la sofrer. Não, não faça isso, gritou Eduardo, mas as palavras eram uma súplica desesperada. E então, em meio à tragédia, algo incrível aconteceu.
Ana se virou, seu olhar mudando de desespero para um brilho diferente. Eduardo, agora! A verdade precisa ser revelada! E antes que ele pudesse responder, um brilho ofuscante surgiu nas mãos dela. E uma luz ofuscante iluminou o cenário, fazendo com que todos ao redor se virassem, atordoados. A explosão não foi o que todos esperavam. O que se desenrolou a seguir foi um espetáculo inimaginável. A luz não apenas ofuscou, mas transformou. Eduardo pôde ver a origem do jeito que Ana estava agindo. Havia uma força poderosa dentro dela, algo que ele nunca havia considerado. Mas o maior choque não foi a luz em si, mas o que ela revelou. Quando a poeira assentou, Eduardo viu. Havia um homem ao lado de Ana. Um homem que deveria estar morto há muito tempo. Pai? Murmurou ele, a voz mal saindo. A verdade rugia na sua mente. Seu pai, aquele que ele achava que sempre esteve longe, estava ali, vivo e em pé. O mundo ao seu redor desmoronou à sua volta. Enquanto Eduardo lutava para entender a conexão explosiva entre tudo o que estava acontecendo. E assim, no clímax daquela noite, a pergunta pairava no ar: quem realmente eram seus pais? E como isso se encaixava nesse quebra-cabeça? O que isso significava para a família que ele sempre conheceu? A verdade estava prestes a se desdobrar, mas o custo seria mais alto do que ele poderia imaginar. A luz branca, ofuscante, se espalhou pelo ar, fazendo Eduardo quase tatear para encontrar seu lugar no mundo que desmoronava ao seu redor. Ele focou, tentando entender o que estava acontecendo. A presença de seu pai, vivo e bem ali, misturava-se com a agonia do que tudo isso significava. O que mais ele havia escondido? Ana, você trouxe ele de volta? Eduardo gritou, a voz em um misto de esperança e confusão. Ele parecia não saber se deveria sorrir ou expor sua indignação. Mas Ana não respondeu. Ela estava à beira de um colapso, a luz ao seu redor desaparecendo rapidamente. As cores do mundo estavam começando a desbotar. O homem, que tinha o rosto faminto, encostou-se a uma parede com um ar de superioridade. Você realmente achou que poderia escapar da verdade para sempre, não é? Ele olhou para Eduardo com um sorriso desdenhoso. O legado da sua família é uma maldição, e agora você está preso nela. Os murmúrios da multidão cresceram, cada vez mais inquietos. As pessoas começaram a recuar, atordoadas. No entanto, Eduardo estava fixado no homem que havia revelado todos aqueles segredos. Você sabe! Você está atrás de nós! A raiva começou a construir dentro dele, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O desespero agora fazia parte de um jogo maior, onde cada peça precisava encontrar seu lugar. Ana hesitou, seu olhar volátil, preenchido de uma mistura de medo e determinação. Eduardo, não escute ele! Ele está manipulando você! Mas a pressão aumentava. O homem sorriu de volta, quase desafiador. Ela não pode proteger você para sempre. A verdade é traiçoeira. E você vai descobrir da maneira mais difícil. Sem que ninguém percebesse, um grito estrondoso rasgou o ar. Era um som ensurdecedor, vindo do lado oposto onde estavam. Eduardo virou-se. Rapidamente! O que era aquele barulho? Uma explosão contundente iluminou o céu, fazendo as pessoas ao redor se atirem ao chão em pânico. A onda de choque o empurrou para trás e ele foi jogado no chão.
apanhando a dor que se espalhava pelo corpo. O que? O que foi isso? Sua cabeça doía, cada parte do seu ser implorando por respostas, mas estava tão confuso. Tudo parecia um pesadelo sem fim. Ele se esforçou para se levantar, apenas para ver o homem que estava sentado ali, agora erguendo-se triunfante no meio das chamas e fumaça. Um pequeno presente do seu pai. Ele riu, como se a explosão fosse apenas o começo de algo maior. Eduardo sabia que não havia mais segurança naquele lugar. O que ele imaginou ser uma conversa sobre verdades e segredos agora se tornara uma batalha insana pela sobrevivência. Ele olhou para Ana, que parecia mais frágil do que nunca. Precisamos sair daqui, agora! Ele puxou-a pela mão, mas no momento em que começou a correr, a realidade envolvente mudou novamente. Quando chegaram à esquina da rua, algo não parecia certo. As luzes da cidade começaram a piscar, criando uma atmosfera surreal. Menos de um segundo depois, uma multidão começou a se agitar. Conflitos começavam e seguranças armados saíam do nada, invadindo o espaço. Eduardo sentiu o pânico aumentar, mas um golpe de surpresa se abateu quando vislumbrou uma figura familiar entre eles. Não pode ser! Seu coração congelou. Era Vitória, a mendiga que havia cruzado seu caminho. Mas ela não parecia mais a mesma. Com um brilho nos olhos, ela se destacava como uma rainha entre o caos. Você finalmente chegou, Eduardo, disse ela, a voz fogosa e poderosa. As peças estão se movendo e a revelação é apenas o começo. Vitória, como você? A incredulidade cortava as palavras de Eduardo. Uma revelação que respingava tragédia e esperança ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, a mulher de olhar profundo fez algo que paralisou a todos. Você precisa saber. Eu sou a verdadeira herdeira. Que legado, ela anunciou, e o tempo pareceu parar. A maldição foi transmitida por gerações, e agora, Eduardo, é você quem precisa escolher. As reações ao redor eram uma sinfonia de choque e descrença. O que isso significava realmente? Eduardo olhou para Ana, depois para Vitória. A confusão na mente dele começou a se formar como um labirinto impossível. A verdade que ele pensava estar sendo revelada havia mudado completamente. Agora, ele não só precisava lutar por sua vida, mas também encontrar o que significava estar ligado àquela herança obscura. Com tantas perguntas pairando e um futuro incerto diante dele, a única certeza que permanecia era que o caos mal havia começado. E exatamente o que aconteceria em seguida poderia ressoar para sempre na sua alma. A luz branca agitou o ar e Eduardo ainda estava atordoado. O rosto de seu pai, que ele pensava perdido, brilhava em meio à fumaça. O que estava acontecendo? A revelação de Vitória cortou como numa brisa afiada. A verdadeira herdeira do legado. Essa frase ecoava na mente de Eduardo, mas ele mal conseguiu processar. O que você quer dizer com isso? Fez ele, a voz trêmula de confusão e raiva. Mas, antes que Vitória pudesse responder, o caos se intensificou. À sua direita, o homem que antes estava no chão começou a se mover. Realmente ele não desistiria, e a adrenalina disparou. Na veia de Eduardo. Saia da frente, ele gritou para Ana. E aquela seria a última coisa que ele conseguiu fazer, antes de tudo acontecer. Um gás verde começou a se espalhar no ar, como um veneno invisível.
As pessoas ao redor começaram a tossir e muitos caíram no chão. O pânico tomou conta. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ana, corra! Gritou, mas o desespero era palpável. E a preservação de vida agora era prioridade. Agora, Vitória estava na linha de frente. Seus olhos brilhando de uma maneira que Eduardo nunca tinha visto. A escolha que você tem que fazer, Eduardo, é entre a verdade e a segurança da sua família. Lembre-se de que, com grande poder, vem grandes responsabilidades, disse ela, quase como um sussurro, mas com uma urgência profunda por trás das palavras. Por que está dizendo isso? Do que você realmente é? O tom de Eduardo era quase agressivo. Ele não conseguia processar a rapidez dos acontecimentos. E então, uma explosão de risos. O homem, que tinha se levantado, ainda no centro do caos, começou a rir como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Como se estivesse no controle da situação. Sabe de uma coisa, Eduardo? A verdade é que você nunca será capaz de escapar dela. E a sua irmã... a sua irmã está muito mais envolvida do que você imagina. Ana ficou paralisada. Seu olhar mudou de medo para confusão. Eduardo, não acredite nele! Gritou ela. Mas havia uma hesitação na voz dela que fez o coração dele acelerar. O que estava acontecendo? EMs estavam começando a cercar o local e tudo parecia estar se desenrolando em uma velocidade inimaginável. Cuidado! Gritou alguém da multidão. E Eduardo se virou a tempo de ver um tiro ser disparado. Ele não sabia de onde tínhamos vindo, mas um instante depois, o tempo pareceu parar. Tudo foi preenchido por um som ensurdecedor. Ele se jogou para o lado, aterrorizado. A mente gritava para ele fugir, mas seu corpo não se movia. A cena explodiu em cores. A fumaça se espiralava num azul vibrante. Imagens quebradas da multidão correndo, misturadas a sorrisos sádicos. Cada fragmento de realidade parecia se desintegrar. Vitória estava no chão agora, sem ar, e Eduardo se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo interminável. Ele viu seu pai, que havia retornado, voar para a frente protegendo Ana. O homem descontrolado disparou mais uma vez, mas desta vez a bala não atingiu ninguém. Ele tinha um alvo maior. E quando os seguranças chegaram ao local, o caos se intensificou. Fumaça e gritos se misturavam. E então, Eduardo viu algo ainda mais chocante. Algo refletiu na luz do sol que entrava nas nuvens. Um pequeno dispositivo, uma bomba deixada para trás. Saiam! Gritou. Mas, no fundo, tudo parecia perdido. Mas o mais aterrador veio em um segundo. Na bagunça, Eduardo notou que Ana gesticulava para algo. Suas mãos se moviam como se estivesse tentando avisá-lo sobre algo que ele não via. E foi então que a verdade surgiu como uma tempestade. A luz do dia iluminou o rosto de Vitória. E Eduardo percebeu. Você sabia de tudo! Ele gritou, completamente arrasado. Quando tudo pareceu estar em queda, o mais inesperado aconteceu. Ana, em um desespero súbito, virou-se para Eduardo. Eu não sou a sua irmã. As palavras cortaram como uma faca e a revelação reverberou entre eles. Eduardo sentiu um nó se desenrolar em seu estômago. O mundo girou ao seu redor. O que acabou de ouvir? Um estalo. Uma quebra de tudo que ele sabia. A verdade não estava apenas ao seu redor. Ela estava em suas mãos, pulsando como um novo começo e um fim devastador. E no meio do tumulto,
Onde segredos eram revelados, perguntas pairavam. O que viria agora? Se tudo que ele soubesse fosse uma ilusão, quanto valia o amor que ele sentia por aquela que não era sua irmã? Não havia respostas. Só um futuro incerto e uma intensidade incontrolável no ar, enquanto mais explosões agitavam a cidade. Em um irmão, a mulher que nunca foi e a mãe que realmente seu pai era, tudo se tornava um turbilhão de perguntas sem fim. Eduardo ficou paralisado, o coração batendo descontrolado. Eu não sou sua irmã! A frase de Ana reverberou como um eco sombrio nas paredes do caos que o cercava. Ele olhou para o sorriso satisfeito do homem, que claramente se divertia com a confusão, mas não podia se permitir sucumbir ao desespero. A fumaça carregava o cheiro forte de destruição, enquanto os gritos da multidão se transformavam em um coro angustiante. A adrenalina pulsava nas veias de Eduardo, e cada peça do quebra-cabeça se juntava de uma forma aterrorizante. Ele precisava de respostas, mas a hora agora era de agir. O tempo era precioso, e cada segundo parecia um grito de alerta. Você é quem seus verdadeiros pais queriam que você fosse, disse Vitória, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia muito além do que poderia compreender. Mas o legado que você carrega só te trará dor se você não escolher com cuidado. Eduardo olhou para ela, sentindo o peso de suas palavras, mas enquanto um novo estrondo rompendo o ar, ficou claro que as coisas estavam prestes a piorar. Corram! Eduardo gritou, puxando Ana e Vitória. Sua determinação renovada. O chão tremia sob seus pés, e o caos agora tomava conta de tudo. Quando se voltaram, o homem que os confrontava avançava como uma sombra aterradora, seu olhar fixo neles, determinado a não deixar que escapassem. As sirenes soavam cada vez mais perto, mas a piração da multidão se transformava em um turbilhão de emoções. O pânico estava ensandecido, e no meio do horror, uma última revelação cravou fundo. Eduardo, eu sou um experimento. Nós somos o que os outros temem. Ana gritou, e ele finalmente entendeu o que era tudo aquilo, senão uma batalha por suas identidades. No canto da rua, uma luz ofuscante apareceu. Eduardo não sabia o que era, mas a oportunidade estava diante dele. Com um último olhar de determinação, ele puxou Ana e Vitória e correu em direção à saída, sentindo o calor da explosão nas costas. A verdade a liberou de todos. Os segredos! E agora a jogada final estava em suas mãos. Quando finalmente saíram, a noite estava repleta de estrelas. As luzes da cidade escaram suavemente, como se celebrassem a fuga deles. Os murmúrios da multidão foram abafados, e enquanto se afastavam da cena caótica, Eduardo sentiu que poderiam finalmente ter um novo começo. Ele olhou para as duas mulheres ao seu lado. Ainda temos muito a descobrir, murmurou, sentindo uma nova esperança pulsar dentro dele. As verdades ainda estavam lá fora, mas por agora a ausência de pressa o oferecia uma chance de recomeçar. A jornada seria longa e cheia de desafios, mas eles estavam juntos. A luta por identidade e pertencimento tinha apenas começado. E no fundo, algo lhe dizia que a luz emergiria das sombras. Agora, querido leitor, este é o seu momento! Se você ainda não se inscreveu, precisa fazê-lo agora! Este canal traz histórias exclusivas que você não quer perder. E seu apoio é fundamental.
Esmague o botão de like agora para mostrar que você está aqui, que acompanha cada reviravolta da trama. Inunde esta sessão de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Seu feedback faz toda a diferença e adoro interagir com você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho intrigante. Juntos, vamos explorar cada enigma da próxima história.